Olá, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. De cara, eu lhe faço uma pergunta. Você sabe o que significa a palavra graça? Você sabe a definição de graça? Você sabe qual o significado espiritual da palavra graça? Porque o dicionário apenas nos afirma que a graça é um favor imerecido, um dom de Deus, mas isso por si só é irrelevante para nos aprofundarmos na questão do que é a graça de Deus. Se você não sabe, lhe proponho uma passagem bíblica onde Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. E Jesus fica em silêncio e não dá a resposta para Pilatos. E eu tomo a pergunta de Pilatos e entrego a você e te pergunto: o que é a verdade? Você é capaz de relatar o que é a verdade de Deus? Se você não é capaz de afirmar, de relatar, de falar sobre o que é a verdade de Deus, tampouco você será capaz de afirmar ou de relatar o que é a graça de Cristo. Porque a verdade de Deus é a graça de Cristo. Uma coisa está interligada à outra. Sendo assim, vamos analisar algumas passagens bíblicas para podermos nos aprofundarmos sobre o que é a graça como um todo, num aspecto mais amplo. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 4, diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Veja que a graça de Deus era algo que podia ser mudado, podia ser moldado pelo discernimento e entendimento dos homens. E havia nessa geração homens que estavam tentando inverter os valores da graça. Logo, podemos concluir que a graça é um discernimento, um conhecimento, uma sabedoria espiritual sobre os fatos bíblicos contidos nas Escrituras. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, Pedro diz: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Podemos concluir, sim, que a graça de Deus é um discernimento, um conhecimento, uma sabedoria espiritual capaz que torna o homem possível de extrair da lei de mandamento carnal a lei espiritual. E se você não sabe o que é a lei de mandamento carnal, a lei de mandamento espiritual, eu sugiro que você reflita sobre o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Qual lei? A lei de Deus, a graça de Cristo é espiritual. Porém, a lei de Moisés, segundo o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 16, diz que não foi feito segundo a lei de mandamento carnal. A lei de Moisés não é espiritual. A lei de Moisés é uma lei carnal, é uma lei humana, é uma lei moral. De forma alguma, ela se encaixa no perfil de lei espiritual. Lei espiritual é aquela a qual está oculta. Sim, ela está oculta, porque o sistema religioso nada sabe sobre ela. E vocês poderão testificar mais adiante. Veja bem, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Veja que os profetas, eles profetizaram acerca da graça. Ou seja, a lei e os profetas já apontavam para Cristo, ou seja, para a graça de Cristo. A lei e os profetas foram dadas por Deus para o homem, para que o homem atentasse para a lei de mandamento carnal e da lei de mandamento carnal tivesse sabedoria e discernimento para compreender que tanto a lei quanto os estatutos e as ordenanças faziam alusão à graça de Cristo. Sendo assim, podemos concluir que a graça de Cristo é um discernimento, uma sabedoria que faz alusão ao próprio Deus, à própria verdade de Deus como um todo. Veja aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz:
graça vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. A graça pode ser multiplicada, porque é um discernimento, é um entendimento, uma compreensão. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Veja, dá para você crescer na graça, porque a graça é algo que se aprende. É algo que se aprende com o Espírito Santo. Porque isso é um dom de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre a sua vida. É um discernimento espiritual que torna você capaz de extrair, como eu disse, da lei de mandamento carnal a lei espiritual. Mas vamos dar continuidade para nos aprofundarmos nesse assunto. Veja bem. Será que a lei de Moisés, lá no princípio, já a graça estava disponível para o homem? Será que Moisés falava da graça para o povo naquela geração? Ou será que Moisés apenas relatou, apenas ofereceu ao povo daquela geração a lei de mandamento carnal? Por que eu digo isso? Porque é extremamente relevante a gente analisar o livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26, onde Moisés diz ao povo: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A questão que se levanta é o que é essa bênção e essa maldição? Analise comigo. No Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Logo podemos averiguar que quando Moisés oferece a bênção e a maldição era referente à lei de mandamento carnal. E a bênção era referente ao livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Veja que a maldição era referente à lei, que nos acusa. E a bênção era referente à graça, que nos justifica diante de Deus. Então a graça, sim, estava disponível desde o princípio da criação. E Moisés oferece para o povo: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe bem para que vivas. Porém, aquele povo não tinha o discernimento e o conhecimento suficiente para escolher o que era certo. Por isso, está contido no livro, por isso Deus fala no livro de Salmos, capítulo 95, versículo 10. 40 anos estive desgostado com essa geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Veja que aquele povo ele tinha conhecimento da lei de Moisés, aquele povo tinha conhecimento dos estatutos e das ordenanças. Eles estavam vivendo uma realidade muito maior do que a nossa nessa geração. Eles dependiam de observar a lei para poder viver. Sendo assim, quando Deus diz que aquele povo não tinha conhecimento dos seus caminhos, era referente aos caminhos da graça de Cristo. Eles não tinham conhecimento referente à lei espiritual. Podemos ver isso no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 5, onde diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja, o conhecimento de Deus é referente à lei espiritual, porque referente à lei de mandamento carnal eles já tinham, eles não precisavam encontrar esse conhecimento referente à lei, porque eles já tinham a lei de mandamento carnal. O que eles não tinham ainda, que não estava disponível para eles, era a graça. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Desde aquele tempo, a graça já estava disponível, porém aquele povo não tinha conhecimento da graça de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire o conhecimento. O homem que acha a sabedoria e o discernimento referente à graça de Cristo. Bem-aventurado é este homem. Os profetas foram bem-aventurados porque eles encontraram a graça de Cristo. Veja bem, Moisés encontrou a graça de Cristo, por isso ele ofereceu para o povo a bênção e a maldição, a lei e a graça. Ao passo que Moisés foi salvo pela graça e o povo foi condenado pela lei naquela geração. Analise comigo. Provérbios capítulo 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Desde o passado, os profetas já advertiam o povo a adquirir conhecimento e sabedoria referente à graça de Cristo, que é a lei de mandamento espiritual. Analise comigo. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Faltou conhecimento da lei de Moisés? Não, como eu já disse, faltava conhecimento da graça de Cristo. Porque embora a graça estava disponível na geração deles, eles não tinham o menor discernimento com relação às coisas espirituais de Deus. Segundo Romanos, capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importavam em ter conhecimento de Deus,
Eles não se importavam em ter o conhecimento de Deus porque eles desconheciam a graça de Cristo, apesar da graça estar disponível. Vejam que Jesus ele fala na geração dele. Livro do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Veja que Cristo não falava acerca da graça. Cristo falava por parábolas através de ilustrações. Ele diz ao próprio Nicodemos: tu sendo mestre em Israel, não compreende essas coisas se tratando das terrenas. Como vos poderei falar das celestiais? Veja que Jesus não falava das celestiais porque era demais para o entendimento daquele povo naquele momento. Porém, veja bem, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26, apóstolo Paulo diz: o mistério que esteve oculto durante os séculos e as gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, apóstolos. Ou seja, os apóstolos tinham conhecimento da graça de Cristo. Paulo tinha conhecimento da graça de Cristo. Para Paulo, o mistério que esteve oculto na lei de Moisés, aquele povo que não tinha o conhecimento da graça, para Paulo foi revelado. O que Jesus não pôde revelar da graça de Cristo, para Paulo foi revelado. Analise comigo. No livro de João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a graça de Cristo, a verdade liberta. O povo pereceu lá no deserto porque eles não tinham conhecimento da verdade, que era a graça de Deus. Esta é uma questão óbvia que você deve refletir. Entenda uma coisa: a graça sempre esteve disponível na história das Escrituras Sagradas. A questão é que o povo não tinha discernimento para discernir. E como eu disse desde o princípio, a graça de Cristo é um discernimento, é um entendimento, é um dom de Deus que Deus faz com que o homem se torne capaz de ler as Escrituras e extrair da lei de mandamento carnal a lei espiritual. O homem deixa de olhar as Escrituras como elas foram descritas através de ilustrações e de parábolas. Uma vez que o homem está debaixo da graça de Cristo, ele é capaz de discernir o que está contido ali e interpretar, trazendo luz à verdade de Deus, a lei de mandamento espiritual. Então, reflita comigo. Você é capaz de discernir a graça de Cristo? Você está vivendo a graça de Cristo? Porque o sistema religioso afirma que todo mundo já está vivendo a graça de Cristo. O simples fato de Paulo ter dito: o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações agora foi revelado aos seus santos, a igreja toma essa verdade para si e diz que agora eles estão vivendo a graça de Cristo. Não, os apóstolos estavam vivendo a graça de Cristo. Paulo, embora estivesse vivendo a graça de Cristo, na geração dele, as pessoas não estavam vivendo vivendo a graça de Cristo. Por que eu digo isso? Digo porque Paulo disse: leite vos dei de beber, porque vocês não suportam alimento sólido, porque sois criança na fé. Veja que Paulo não falava a respeito da graça abertamente. Paulo citava passagens bíblicas do Velho Testamento, citava passagens da lei dos profetas para tentar abrir o entendimento daquele povo. Paulo de forma alguma falou de forma literal qualquer passagem bíblica referente à graça de Cristo. Ele se utilizou da lei para abrir o entendimento daquele povo. Paulo estava vivendo a graça de Cristo, porém aquela geração como um todo não. Agora a igreja vir e afirmar que todos estão vivendo a graça de Cristo só porque a graça agora está disponível? Não, a graça sempre esteve disponível. O que pega é que precisa ter discernimento espiritual para conseguir compreender o que é a graça. Na geração dos profetas, o povo não soube discernir o que era a graça. E, pelo visto, o sistema religioso também não é capaz de discernir a graça. Do contrário, não estariam pregando ainda a lei de Moisés dentro dos seus templos evangélicos. Dentro das igrejas se vê sempre um líder religioso citando a lei de Moisés, os estatutos, as ordenanças, porque eles são incapazes de discernir a lei espiritual. Se eles fossem capazes de discernir a lei espiritual, eles estariam falando abertamente dentro dos seus templos a lei espiritual de Cristo. Mas para citar qualquer mandamento espiritual tem que ser capaz de discernir a graça de Cristo. Se você não é capaz de discernir a graça de Cristo,
jamais será capaz de citar um mandamento espiritual sequer. Essa é uma realidade nua e crua. Pergunte ao seu líder religioso se ele é capaz de citar alguma lei espiritual. Veja se eles não estão citando ainda até os dias de hoje, não matarás, não roubarás. Eles ainda estão citando a lei moral, a lei de mandamento carnal. Quanto à lei de mandamento espiritual, ainda é uma incógnita para eles. Ainda é um paradoxo, é uma ilustração que os tem cegado até os dias de hoje. Pense e reflita sobre tudo que eu tenho apresentado até vocês até aqui. De forma alguma é minha intenção envergonhar o sistema religioso. Muito pelo contrário, eu quero ajudar as pessoas que estão dentro desse sistema a entender que há algo de errado. Pois se de fato você estivesse vivendo a graça de Cristo, você seria capaz de compreender tudo que está contido nas Escrituras de forma espiritual. Porque as Escrituras Sagradas, a lei de Moisés e os profetas apontavam para a graça. Ou seja, se você for capaz, se você realmente recebeu o dom de Deus, você, ao ler as Escrituras, compreenderá de maneira simples e fácil que elas estão falando a respeito da graça de Deus. Pois a lei e os profetas apontam para Cristo, ou seja, para a graça de Cristo. Esse foi o papel da lei de Moisés, disponibilizar a oportunidade para que o homem, através de ilustrações humanas, chegasse ao pleno conhecimento da verdade, abrindo os olhos e o entendimento para aquilo que é espiritual. Todas as escrituras são espirituais para aquele que as discerne espiritualmente. Mas para os homens naturais, é apenas um livro de histórias que irá ajudá-los a entender, talvez, os eventos históricos que aconteceram naquela geração. Porém, Deus apenas se utilizou daqueles eventos históricos para tentar nos abrir o entendimento para algo que está além da compreensão do homem natural. Acredito que já seja o suficiente para fazer você refletir se você de fato está vivendo a graça de Cristo ou se você ainda está debaixo da lei de mandamento natural. Porque, como eu disse, a lei de mandamento espiritual sempre esteve disponível desde o princípio da criação. A questão é se você é capaz de discerni-la como elas realmente são. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.